Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um programa Saúde e Companhia. Este programa é apresentado por mim, Renato Silva, professor da Faculdade de Medicina e chefe da Unidade de Transplante de Fígado do Hospital de Base, e pelo professor Domingo Marculino Braille. Professor Braille é professor emérito da Unicamp, da FAMERP, e também nosso pró-reitor de pós-graduação. Infelizmente, hoje, por motivos acadêmicos, o professor Braille não pôde comparecer a este programa. E por que esse programa chama-se Saúde e Companhia? Esse programa tem por objetivo discutir a saúde em Rio Preto, levar informações para que você proteja a sua família, tenha mais conhecimentos e se ajude também a decidir nos momentos da sua doença, que infelizmente todos nós vamos ter uma doença na vida. E ele chama-se Saúde e Companhia porque nós sempre temos aqui na bancada alguém com muita experiência em sua área, né, para discutir esses problemas da saúde. E hoje nós temos o prazer de contar aqui com o professor Dalísio de Santineto. O professor Dalísio de Santineto é professor de patologia. Daqui a pouco ele vai explicar o que é isso. Professor Dalísio formou-se na PUC em 1990, fez residência na Unicamp, quando nós nos conhecemos. Eu, membro da equipe de transplante da Unicamp, e o professor Dalísio, já patologista daquela instituição. Quando eu mudei para Rio Preto, em 1996, junto com a doutora Rita, iniciarmos o grupo de fígado e transplante no Hospital de Base, nós convidamos o doutor Dalísio, então nós temos um convívio de mais de 20 anos. Doutor Dalísio, por favor, explica aqui para o telespectador o que é um patologista, não confundir com hepatologista. O patologista é um profissional extremamente especial e essencial em qualquer hospital. Quero primeiramente agradecer por estar aqui com vocês, fazendo parte dessa bancada. Bom, como a pergunta, né, o que é um médico patologista, na verdade, como disse, é um médico que se especializa na patologia. O que é patologia? É o estudo das doenças. E baseado nisso, né, baseado no estudo das doenças, nós, utilizando de certas técnicas, pegamos o material que é colhido do paciente, no qual nós damos o diagnóstico, seja ele uma doença inflamatória, seja ele uma doença infecciosa, ou ainda um tumor, uma neoplasia, e damos o diagnóstico de que tipo é aquela doença, para que o clínico possa tratá-lo da maneira mais adequada possível. Isso é um médico patologista. Ou seja, é essencial dentro da patologia, o telespectador não imagina, ou por exemplo, quem tiver a oportunidade de visitar o Hospital de Base, o nosso laboratório de patologia. É um laboratório enorme, imenso, com vários médicos, vários técnicos, enfim, é uma estrutura extremamente importante. Doutor Dalísio, então, quer dizer, para chegarmos às vezes em algum diagnóstico, é preciso nós retirarmos um fragmento daquela lesão onde a doença está acometida. Isso chama-se biópsia. Então, é só através do tecido que o patologista atua? Não, nós temos também a possibilidade de usar não só o tecido, mas também fazer citologia, como o esfregaço, ou então o raspado do colo vaginal. Como é que é isso? Faz-se um raspado, coloca-se numa lâmina, há uma fixação e depois cora-se e olhamos no microscópio, no qual podemos identificar a presença ou não de células cancerosas, ou então células que possam ser inicialmente mostrar algum tipo de degeneração tumoral. Às vezes o familiar ele não entende quando nós necessitamos de colher um material desse e nós temos que falar com pacientes que não existe a possibilidade de 100% de certeza no diagnóstico, mesmo com a biópsia. Então, às vezes é necessário você colher mais tecido, ou às vezes a dúvida diagnóstica persiste pela própria doença. Renato, tem algumas lesões, tem algumas, sejam eles tumores ou ainda mesmo doenças inflamatórias, elas podem trazer alguma confusão, porque existem inúmeros casos de doenças nos quais eles são parecidos entre si. Nós lançamos mão de técnicas auxiliares para chegarmos nesse diagnóstico, seja uma coloração especial. Nós temos uma coloração normal, que é hematoxina e neosina. Podemos fazer diversas outras colorações que vai, segundo as propriedades tintoriais do tecido, ele vai nos mostrar que é um e não o outro. E assim nós podemos chegar num diagnóstico.
Outras técnicas, por exemplo, seria a imunohistoquímica, tem o PCR da transcriptase reversa, tem outros métodos auxiliares nos quais nós podemos chegar num diagnóstico. Como você havia perguntado, da necessidade de que algumas lesões são muito difíceis de chegar ao resultado. Muitas vezes pega-se somente, por exemplo, uma lesão de pele no qual nós foi biopsiado, mas não pegou inteiramente a lesão, não pegou o tecido completamente, e veio pouco tecido da lesão e mais tecido do normal. Então, muitas vezes é necessário fazer uma outra biópsia para adquirir mais material e nós podermos chegar no diagnóstico correto. Ou seja, na hora que nós fazemos a biópsia, existe a possibilidade, e isso as imagens mostram com muita frequência, você não atingir esse tecido supostamente doente e você atingir a periferia do tecido. Então, existe a necessidade de uma rebiópsia. Uma rebiópsia. E existem algumas doenças que, às vezes, nós ficamos em dúvida do ponto de vista clínico, cirúrgico, e o patologista também fica. Existe um tumor que é relativamente frequente hoje nas mulheres, principalmente as mulheres jovens, né, com o uso do anticoncepcional, e desenvolve o adenoma. E às vezes esse adenoma é um tumor que, mesmo biopsiando, acertando o tecido, é difícil para o patologista dizer se é um adenoma, ou seja, se é um tumor benigno ou então é um tumor maligno. Essa dificuldade existe pela própria doença? Essa dificuldade, ela não só existe no fígado, que você está falando do fígado, não existe somente no fígado, que com base na arquitetura, né, histológica do próprio órgão, nós podemos chegar próximo desse diagnóstico, mas muitas vezes temos que lançar mão de uma imunohistoquímica para se chegar nesse diagnóstico. Isso acontece também em outros órgãos, como na mama, como também no colo uterino, tem outros órgãos em que a lesão benigna, que seria benigna, e um passo a maligna, muitas vezes é necessário testes auxiliares para que nós concluímos entre o maligno e o benigno. Tente explicar o que é a imunohistoquímica. Quer dizer, nós temos a lâmina, nós colocamos a hematoxilina, os são tipos de tinta, e o que é a imunohistoquímica? A imunohistoquímica consiste num procedimento no qual cria-se primariamente, faz-se anticorpos contra o tecido que nós queremos identificar. Por exemplo, eu chego e tenho uma lesão com diferenciação neural. Então, primeiro produz-se anticorpos contra aquelas proteínas que são direcionadas, proteínas sabidamente dos neuros. Ou melhor, de nervo. Né? Então, eu chego e tenho uma determinada lesão. Eu pego aquele montante de anticorpo que foi criado em laboratório, tem todo um procedimento para ser criado, normalmente utilizam-se animais também, e o que acontece? Pego um pouquinho desse anticorpo e misturo junto com uma série de procedimentos e coloca-se sobre o tecido. E vai haver uma reação antígeno-anticorpo nessa lâmina. E aí identifica, depois com a ajuda de um cromógeno, eles acabam corando e se for positivo, ele vai dar positivo. Eu vou visualizar isso ao microscópio. Se for negativo, eu digo que não tem diferenciação neural, ou então muscular, ou então de uma lesão epitelial. Bem, nós estamos conversando aqui com o professor Dalísio de Santineto, o patologista, chefe do Hospital de Base, é um profissional que tem contribuído muito, acima de tudo, não só com a instituição, com o nosso grupo de transplante de fígado. Nós vamos para um pequeno intervalo. Eu gostaria de deixar aqui uma questão para o professor Dalísio nos esclarecer o que é uma autópsia/necrópsia e quando ela é necessária. Por favor, não mude de canal. Viajar, divertir, correr, reencontrar, ousar. Aonde você for, viva o melhor da vida com a tranquilidade e proteção da Unimed Rio Preto. Aproveite condições especiais e faça seu plano Uniflex com descontos para a família. Aonde você for, vá com a Unimed Rio Preto.
Minha casa é meu canto, tem minha cara, tem meu jeito. Minha vida tá bacana, sinto orgulho aqui no peito. Essa é minha casa, é tudo que eu quis um dia. Agora os meus sonhos têm mais cor, mais alegria. Meu futuro vai ser melhor, já dá pra ver. O programa Minha Casa Minha Vida não para. Só aqui em São Paulo já foram milhares de moradias entregues. E se tem melhoria para a vida dos brasileiros, tem Caixa. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Olá, amigas e amigos, estamos voltando com o programa Saúde e Companhia. Hoje com a presença do Dr. Dalísio de Santi Neto, que é patologista, é o especialista que estuda as doenças, nos ajuda a dar diagnóstico, nos ajuda a decidir cirurgicamente. Só para vocês terem uma ideia, é relativamente comum nós estarmos no centro cirúrgico operando um paciente e nós retirarmos um fragmento daquela lesão que é supostamente maligna ou benigna, mandar para o laboratório de patologia e nós ficamos exatamente 20, 30 minutos esperando a contribuição da patologia para decidir, por exemplo, se nós prosseguimos ou não nenhuma ressecção, nenhuma cirurgia, às vezes mutiladora para o paciente. É fundamental essa análise patológica. Professor Dalísio, o que é a necrópsia, o que é a autópsia e quando ela está indicada? A necrópsia, na verdade, o termo correto, né, pelo uso, ele acabou sendo dito autópsia, mas o necrópsia seria o termo mais correto, porque nós avaliamos o indivíduo após a sua morte, né, e verificamos ele de uma maneira global. E a necrópsia, existem algumas formas de serem feitas, técnicas diferentes, mas na maioria delas, elas são abertas todas as cavidades, cavidade torácica, abdominal, também a craniana, e no qual são examinados esses órgãos. Obviamente que são observados os vasos sanguíneos, os órgãos, são recortados esses órgãos e também, de acordo com o encontrado, nós vamos retirando materiais para análise histológica também. Então, fazemos tanto o exame macroscópico, o exame geral, né? Seja o exame externo, seja o exame interno das cavidades e também dos órgãos em si, chegando-se num diagnóstico no final. Além da visão macroscópica que vocês têm na hora da necrópsia, vocês também retiram o tecido para fazer estudo microscópico e também estudar toxicologia, por exemplo. Você pode pesquisar substâncias nesses momentos da necrópsia, se colhe sangue, enfim, alguma secreção para ajudar no diagnóstico? Nas doenças de notificação compulsória, nós normalmente fazemos isso. Naqueles que existe alguma dúvida pela história clínica do paciente, muitas vezes, ou às vezes até o odor em que ele está exalando, mesmo a abertura do corpo, nós verificamos algum odor estranho, normalmente retiramos todo o estômago, guardamos o estômago, pegamos uma amostra de sangue e também amostra de tecido, seja a fresco, na qual congelamos, e também a amostra fixada em formalina. E depois, esse material nós não dispomos aqui na cidade de São José do Rio Preto de uma central onde haja esse estudo toxicológico. Então mandamos para o Instituto Adolfo Lutz. No caso de toxicologia, entramos em contato com o IML para que ele também possa proceder esse tipo de análise. A necrópsia ela é extremamente importante porque nem sempre é um número razoável de vezes o paciente vai a óbito e nós não sabemos a causa. Então, isso nos ajuda, não é, a aumentar o conhecimento e com isso prevenir mais óbitos. Então, é um estudo fundamental. Doutor Dalísio, além das biópsias, né, a patologia também contribui com o estudo da célula. Qual é a contribuição que a citologia pode dar em um diagnóstico de uma doença benigna ou maligna? Bom, a citologia, doutor Renato, é o seguinte: nós podemos fazer, utilizado, como já disse anteriormente, nas lesões de raspado vaginal, ou seja nas citologia oncótica ou então no preventivo, né, onde é retirado, é feita uma raspagem ali, né, sutil, e coloca-se sobre a lâmina, e também para a nossa análise
da presença ou não de células tumorais ou então células displásicas, como são células precursoras de tumores, bem como outras características, como a flora existente no local, como a flora, na verdade, os micro-organismos que estão crescendo ali, muitas vezes causando algum tipo de vaginite. Isso daí também podemos fazer citologia oncótica, seja da cavidade abdominal, dos líquidos. O indivíduo muitas vezes tem água na barriga ou então ascite. Então nós tiramos o material, é retirado, é feita uma citocentrifugação daquele líquido, no qual nós olhamos as células e verificamos também. Pode ser feita cultura desse material também, buscando micro-organismos. Em todos os órgãos nós podemos chegar a fazer punções, sendo que alguns deles seria contraindicado pelo tamanho da lesão e uma possibilidade também de implante de tumores, seja na cavidade ou ainda em outros lugares. Mas todas elas é passível de ser realizada com a técnica adequada. Então, imagine qual é a evolução da medicina, eu sempre digo que 10 anos hoje corresponde a um século, né? Nós tínhamos os patologistas gerais e hoje nós temos várias áreas de atuação do patologista. Quais são essas áreas mais comuns? Ou seja, a maioria dos patologistas, eles estão se dedicando a quê? A pele, a fígado, a coração? Como é que está essa segmentação do patologista? Doutor Renato, é o seguinte, o patologista hoje, antes, há um tempo atrás, pensava-se até que ia diminuir a atividade do patologista. No entanto, com o crescimento diagnóstico, nós temos visto um aumento na atividade, um aumento dos meios diagnósticos, das técnicas acessórias para se chegar num diagnóstico mais personalizado. Hoje se disse customizado, no sentido de quanto mais próximo da doença básica daquele paciente para se poder ter um tratamento mais eficaz. E hoje nós temos uma subdivisão grande, né, da patologia. Nós temos dentro da especialidade patologia, nós podemos ter o hepatopatologia, que é o que eu faço, né? Trabalhamos na parte mais de fígado, vemos as vias biliares e trabalhamos nesta parte. Tem a parte de pele, que é dermatopatologia, tem a parte de hematologia, tem a parte que trata da pneumologia, né? O pneumopatologista, todos eles, o neuropatologista, e todos eles vão trabalhar numa equipe, né? Uma equipe clínica associada, na qual eles trabalham não só a parte de cirurgia, também o diagnóstico e o tratamento deste paciente, visando uma melhor terapêutica para ele. Olha, só para o telespectador ter noção, nós há 20 anos, nós nos reunimos toda quarta-feira às 7h30 da manhã para nós discutirmos os nossos pacientes de difícil diagnóstico. Ou seja, nós cirurgiões, clínicos, hepatologista e o patologista, para nós chegarmos a um consenso no diagnóstico. Os diagnósticos não são fáceis. Eu gostaria, nós vamos para um pequeno intervalo, deixar no ar para a professora Dalise explicar como é que está a formação do patologista na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Por favor, não mude de canal. Viajar, divertir, correr, reencontrar, ousar. Aonde você for, viva o melhor da vida com a tranquilidade e proteção da Unimed Rio Preto. Aproveite condições especiais e faça seu plano Uniflex com descontos para a família. Aonde você for, vá com a Unimed Rio Preto. A TV Rio Preto faz parte da história da cidade. A sua programação é transmitida pelo canal 7 da NET. Nossos programas são vistos e discutidos em todos os campos da sociedade. Aqui falamos de Rio Preto. E quais os motivos para anunciar? Valores muito abaixo do mercado convencional. São mais de 200 mil espectadores entre as classes A, B e C. Público formador de opinião com alto poder aquisitivo. Programação exibida 24 horas pela internet através do nosso site.
A televisão ocupa espaços, define hábitos, divulga fatos e forma opinião pública. Seja nosso parceiro. Fale conosco através dos telefones ou nos envie um e-mail. Olá, amigos e amigas, estamos voltando com o programa Saúde e Companhia, hoje com a honrosa presença do professor Dalísio de Santi Neto. O professor Dalísio de Santi Neto é patologista, era membro da equipe de transplante da Unicamp e hoje, há 20 anos, estamos trabalhando juntos aqui no Hospital de Base. Ele é um homem que tem dado sua contribuição também na formação dos médicos patologistas. Professor Dalísio, para ser patologista, qual é a formação básica que o médico tem que ter? Bom, ele tem que ter cursado a escola de medicina, ele faz os 6 anos de medicina, depois presta também um concurso para a residência médica. Na residência médica de patologia, pela Sociedade Brasileira de Patologia, são 3 anos de residência, no qual ele tem a sua formação, o aprendizado de autópsias, né, de necrópsias no primeiro ano, basicamente, nos outros anos se seguem, depois, junto com isso, citologia, né? E depois ele entra também na patologia cirúrgica, onde aprende-se a trabalhar as peças cirúrgicas, cortando elas, sabendo como manusear, o que cortar, porque muitas vezes cortando somente não adianta, é necessário saber o que cortar, chegar nas margens cirúrgicas, abordar de forma adequada o tumor, saber identificar o tumor. Isso ele vai aprendendo ao longo do tempo, e as técnicas especiais para diagnóstico. Então, tudo isso ao longo dos 3 anos, ele tem um aporte, né, de conhecimento para, ao final desses 3 anos, estar pronto para sair e desenvolver uma atividade profissional junto a um laboratório, seja ele como empregado, ou então como um patologista associado, ou ainda montar o seu próprio laboratório. Quer dizer, ele não tem um pré-requisito, ele é acesso direto. Ele acabou de formar, e médico, ele presta o concurso para residência para patologia, não necessariamente fazer uma formação de 2 anos de clínica médica ou clínica cirúrgica. Não é necessário, não é necessário. Ele já pode ter o acesso direto e anteriormente, né, há muito tempo, tinha até algumas escolas que faziam essa exigência, mas não temos mais. O que pode acontecer é que muitas vezes ele fez os 3 anos de patologia geral, na verdade, e ele pode continuar mais 1 ano de patologia especial numa área em que ele deseja. Por exemplo, seja neuropatologia, citopatologia, seja alguma área, uma subespecialidade da patologia. Mas ela é reconhecida pelo MEC, por exemplo, quem acabou 3 anos de residência, ele quer fazer mais 1 ano de neurologia. Ele tem, por exemplo, nós temos em fígado, né, ele acaba a sua residência de cirurgia geral, nós temos uma residência reconhecida pelo MEC, para ele fazer mais 1 ano em transplante de fígado. Vocês também têm isso na patologia ou é um opcional? Na verdade é opcional, ele opta por isso e presta também, se houver mais necessidade nós temos uma vaga para essas especialidades. Mas se houver mais, é necessário um concurso. Se não, ele já entra, né, querendo, ele já entra para fazer mais 1 ano opcional. Você como professor, já com essa vasta experiência no ensino, os 3 anos de formação do patologista é confortável? Ele sai capaz de fazer o diagnóstico da maioria das doenças? Sim, a grande maioria é possível, depende do local onde ele está, né, Renato? E o que acontece é que, nós falando aqui pelo nosso local, mas a grande maioria dos hospitais universitários, ele tem uma grande gama de doenças nas quais é possível chegar-se ao diagnóstico. Então, estando junto desses hospitais, dos principais aí, dos maiores, ele tem um tempo hábil muito bom para que ele adquira conhecimento e possa sair com uma boa bagagem, né? Ou seja, como um hospital de base que tem uma atividade intensa, você tem a possibilidade de ver inúmeras doenças e com isso aumentar a tua formação. E a patologia ainda é muito interessante porque as lâminas ficam lá, então é preciso
sempre que o patologista quiser, ele pode rever este caso, reanalisando e rediscutindo com o seu professor. Mas é interessante, a população não imagina como é estressante aquele momento de diagnóstico, embora completamente diferente do centro cirúrgico, onde nós temos um tempo cirúrgico, um tempo anestésico, momentos de decisões, e eu passo na patologia e vejo o ensinamento do residente, é muito interessante. Ele fica sentado em frente do professor e ali ele tem um microscópio binocular. Como professor, você está vendo de um lado, eu ao mesmo tempo transmitindo esse conhecimento. Como era a formação antes desse microscópio? Ou você não teve essa formação do microscópio binocular, que você estava vindo junto com o seu professor, esse momento? Então, Renato, olha, graças a Deus não peguei essa dificuldade, Graças a Deus não peguei essa fase, não. Nós tivemos oportunidade, estávamos ali na Unicamp fazendo a residência médica e graças a Deus tínhamos também a possibilidade do microscópio, não só o binocular, mas também aqueles com múltiplas cabeças, onde eram realizadas reuniões, discussões de casos, nos quais se apresentava e múltiplos davam, né, como estavam em vários, dávamos o parecer diagnóstico de cada um e assim íamos aprendendo. Aqui também é a mesma coisa, nós, diante de uma rotina, na verdade essa rotina é passada para o médico residente e esse médico ele vai estudando, né, estudando os casos e baseado no estudo dele nós checamos esses casos, né, com relação ao diagnóstico realizado, o que poderia ter feito, seja a parte de macroscopia, seja a parte diagnóstica, até chegar. Muitas vezes são necessários testes acessórios nos quais nós mandamos o material para a imunistoquímica, também voltamos, analisamos a imunistoquímica e com tudo isso ele vai aprendendo cada vez mais e nós também. Olha, só para vocês terem uma ideia, então na nossa reunião de histologia, o professor Dalísio, ele põe a lâmina no microscópio e projeta na televisão para que todos nós, em um telão, participemos da observação do patologista e com isso contribuindo para o nosso conhecimento do médico residente. O patologista Bischoff, um patologista alemão, deu uma grande contribuição ao mundo. Ele foi político, ele foi médico social, ele é chamado pai da patologia moderna e ele criou um ensinamento que está aí até hoje, que é chamado hoje a tríade de Bischoff até hoje, que é o fato de você ter uma lesão endotelial, você ter uma estase venosa, ou seja, o sangue parado, e você ter estado de hipercoagulabilidade. Ou seja, quando você pega um avião para viajar, que o médico recomenda que você ande, levante, tudo isso é baseado na teoria de Bischoff, uma grande contribuição desse patologista, é o pai da patologia moderna. Professor Dalísio, eu gostaria de te agradecer pela presença, que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de explicar o que é a patologia, se bem que nós falamos pouco sobre isso. Tem bastante coisa, é um mundo bastante grande a patologia, mas para o telespectador é sempre necessário, o diagnóstico é uma parte importante no tratamento. E essa parte, né, esse diagnóstico, o diagnóstico preciso da lesão vai favorecer o tratamento, vai favorecer também com uma boa chance, né, de chegar-se à cura de uma forma mais adequada. Existem algumas lesões que são mais difíceis, outras mais fáceis, mas com o diagnóstico preciso, obviamente que o tratamento será melhor direcionado e maiores chances de chegar a um resultado positivo. Bem, muito obrigado, boa semana a todos. Gostaria de deixar aqui um pensamento de Gandhi, que ele dizia o seguinte: não existe caminho para a paz é o caminho. Paz e saúde para todos e boa semana.